noite a todas, sejam bem-vindas para o nosso encontro síncrono da disciplina de formação, formação docente e identidade profissional. Vamos estar, então, conversando com vocês hoje sobre a disciplina, sobre o processo de avaliação, e alguns aspectos aí para destacar para a avaliação semestral, tá? Então, já que nós estamos com um grupo pequeno, né, eu vou passar a palavra para a professora Josiane, e depois nós podemos nos apresentar, cada uma se apresenta, diz qual curso que está e de qual cidade está falando, certo? Então Josi. tá. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindas. Eu sou a professora Josiane, eu sou professora do curso de formação, né? Ministro também algumas outras disciplinas, né? Orientação de estágio, didática, escola e currículo, né? Sejam todos bem-vindos, então, e pode começar a apresentação. Quem gostaria de começar? Quem gostaria de se apresentar primeiro? Não precisam brigar, vai ter voz para todas. Larissa, vamos lá? Boa noite, me chamo Larissa, eu sou de Triunfo e estou cursando licenciatura em matemática. Joia, Larissa, bem-vinda. Boa Davi, noite, boa noite. eu me chamo Yara Lohane, sou de Santarém, Pará e estou cursando pedagogia. Ai, que legal, Yara. Muito bem. Bem-vinda. A Vítria colocou ali que ela é de Guaíba, aqui, eu também sou de Guaíba, Vítria. E ela cursa pedagogia, isso? Deixa eu ver aqui. Isso, Pedagogia. pedagogia. Ana, Simone, Oi, eu sou Ana, sou de Santa Bárbara do Sul e estou cursando Ciências Biológicas. minha vizinha. Bem-vinda, Ana. Tudo de bom. Simone, Obrigada. Simone, Simone está informando que o microfone parou. Mas pode se apresentar por aí, que daí a gente lê para os colegas. Boa Bem-vinda, noite. Adeline. A Simone de Viamão, cursa pedagogia. Muito bem. Bem-vinda, Simone. Tem uma outra colega, Adeline, que entrou agora. Gostaria de se Oi, eu sou a apresentar? Adeline. Eu sou de Forquetinha, Rio Grande do Sul. Faço parte da USBRA de Lajeado e estou cursando pedagogia. Joia. Bem-vinda, Adeline. Que Obrigada. bom. Bom, pessoal, então nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina de forma geral, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando, tá? Então, eu vou apresentando o PPT aqui, a professora Josiane vai já respondendo um pouquinho aí no, no chat, e se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir levantando a mãozinha e conversando conosco, certo?
Bom, então nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da identidade docente, né, do professor. Nossa disciplina ela é formada por 6 capítulos, né, da disciplina, e esses 6 capítulos dão um embasamento teórico da própria disciplina e vem transversalizando, né, com todos os conteúdos, com todas as atividades que a gente vai propondo na disciplina. Então, no nosso primeiro capítulo, nós temos a significação social do profissional, do profissional docente, né? O papel transformador do docente. Então, quem é esse professor transformador? Quem é esse professor que hoje, né, atua na educação, mas ele também tem múltiplas tarefas? Então, como que nós podemos enxergar esse profissional atuando na educação de diferentes formas, né? Hoje o professor não pode mais se dar o luxo de ser aquele professor que planeja uma aula e vai para dentro da sala de aula e executa 100% da sua atividade, né? Quando nós pensamos assim, eu quero ir aplicar 100% da minha atividade, vai dar tudo certo. Opa, aí tem um sinal de alerta, né? Porque hoje nós temos uma diversidade muito grande dentro das nossas salas. Sempre tivemos, né, uma diversidade muito grande dentro das nossas salas de aula. Mas hoje o olhar, ele é diferenciado, ele é um olhar mais crítico, um olhar mais interativo, um olhar mais perceptivo para as diferenças, para as questões do desenvolvimento do seu aluno, enfim. Então, nós precisamos estar atento a esse desenvolvimento do conhecimento, né? Como é que se dá esse desenvolvimento do conhecimento, quais são os fundamentos desse conhecimento e qual é a formação, né? Como que nós estamos largando esses cidadãos para a sociedade, porque quando nós recebemos uma turma de alunos, recebemos um grupo de alunos, nós sempre temos que pensar, né, desde os mais pequenininhos até os mais velhos, até o ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Nós temos que sim uma responsabilidade social de devolver esses cidadãos para a sociedade. E não podemos pensar que nós vamos devolver esse cidadão como uma tábula rasa. Nós precisamos pensar que nós temos que sempre ir agregando alguns conhecimentos e agregando nesse sujeito alguns valores, alguns princípios, algo que possa fazer com que eles cresçam e se desenvolvam como sujeito. Esse é um dos grandes pilares da educação. Nós precisamos pensar que isso tudo faz com que a educação tenha sentido na nossa sociedade. Com isso, né, nós assumimos um compromisso com a educação. Essa educação, ela exige de nós, né, uma transformação desse aprendizado, principalmente hoje, no século XXI, não se admite mais, né, aquele profissional tão tradicional, aquele profissional que acha que vai com o seu planejamento simplesmente puro, que vai dar conta de uma turma de 25, 30 alunos. Então, nós precisamos, sim, ter uma visão crítica da nossa própria prática. E aí, nós vamos encontrando vários desafios, né? Os desafios da profissão docente. Que desafios são esses, né? Que condição hoje tem os profissionais da educação para trabalhar? Qual é a valorização que nós temos, né, em termos econômicos, em termos de valorização da própria sociedade, né, em ver a figura do professor diante da sociedade. Antigamente, né, o professor era dotado do saber, né, por mais que ele, às vezes, não fosse o dono do saber, ele era valorizado, ele era respeitado pela sociedade. E aos poucos, né, com o passar do tempo, a educação ela foi sendo denegrida, ela foi decaindo desses princípios. Então, essa significação social passou a ter um sentido diferenciado do que nós pensávamos anteriormente. Com isso, né, essa transformação social também tomou novos rumos, até porque os nossos alunos, os nossos educandos, eles têm um acesso à informação e às tecnologias muito mais ágeis do que nós tivemos, né?
Então, precisamos estar atentos a todos esses princípios. Por quê? Porque o educando de hoje não é o mesmo educando de 30, 40 anos atrás. Então, nós precisamos renovar também a forma de como nós vamos dar aula, a forma de como nós vamos cativar os nossos alunos, como que nós vamos estabelecer os vínculos, e assim por diante, tá? Pode falar, Ju. Até a forma de como a gente vai fazer a avaliação, né? Antigamente, a gente tinha um critério de avaliação muito específico e conteudista, né? O aluno estudava aquilo ali. Hoje em dia, é uma avaliação diferenciada e individualizada, né? E isso muda na nossa prática também. E era muito mais quantitativo do que qualitativo, né? Hoje a gente consegue fazer uma avaliação qualitativa dos nossos alunos, apesar de não ser ainda uma avaliação 100% qualitativa, multidisciplinar e assim por diante, nós já conseguimos ter uma visão melhor de quem é o nosso sujeito, como que nós estamos avaliando, e essa avaliação passa a ser não só um critério de nota, não só um tributo quantitativo, mas também pela percepção do professor de poder estar avaliando e percebendo o que aquele aluno aprendeu, o que não aprendeu, retomando alguns conceitos, retomando algumas aprendizagens, para que depois ele possa ir e voltar sempre que necessário. Então, esse processo da avaliação e esse processo do conhecimento, ele vem mudando drasticamente, né? Não só pelo acesso à tecnologia, mas as mudanças da ciência de forma geral, tá? E aí nós temos a questão da valorização da profissão docente, né? A questão legal e a questão da valorização em si. Muitas vezes nós temos isso tudo muito bem escrito, né? Na legislação, nas leis, mas o que acontece? Nem sempre nós conseguimos, né? Nós, quando eu digo nós, sociedade, conseguimos tirar isso de dentro dos livros, de dentro do papel, né? Nós não conseguimos maximizar e fazer com que essas ações passem a ser efetivas, né? Dentro da educação. Então, principalmente ali eu trago, né, a condição da Constituição Federal, a LDB, né, sempre previu que o educador tivesse a educação de qualidade, né, e tivesse um reforço social sobre esses princípios, mas nem sempre isso acontece, e até mesmo não acontece, por quê? Porque em alguns momentos o ser docente, ele vai ser docente por uma última das opções, porque não conseguiu optar por algo que queria realmente fazer, né? São poucas as pessoas que a gente conversa e diz, bom, eu sou professora porque realmente eu escolhi ser professora ou ser professor. Então, vem aí também a condição da vocação de ser professor, do compromisso social que se assume em ser docente. Então, essa condição, né, é uma função de que nós precisamos também nos respeitar enquanto profissional, né, e eu sempre brinco, né, principalmente quando eu estou em aulas presenciais, eu sempre brinco, bom, se você não está contente em ser professor, vai fazer qualquer outra coisa, né, vai vender banana na esquina, mas não usa esse mecanismo, né, não usa esse mecanismo da docência para ficar ali reclamando, para ficar ali se chateando, para ficar ali vendendo algo que você não está feliz, né? Então, a docência tem que ser algo que nos traga muito prazer, que nos traga muitas felicidades, que nos traga a satisfação de ver o crescimento dos nossos alunos, dos nossos docentes. Então, essa condição faz com que nós também possamos voltar a ocupar o lugar nosso que é de direito, que é esse direito da valorização social para que nós possamos resgatar algumas condições. Então, esse impacto da desvalorização se dá muitas vezes pela condição econômica, né? Pela percepção econômica que o professor recebe. Ah, mas o professor recebe muito pouco, ele não é valorizado. Eu vou dizer para vocês que hoje, muitas vezes, um pai de família não ganha o que o professor está ganhando, né? Se nós formos
pesquisar algumas profissões, tem muitas profissões de pessoas formadas em outras áreas e que não ganham a mesma coisa que um professor ganha. Então, às vezes, o professor reclama. Claro que a gente tem outras atividades, né? Nós temos um trabalho extra-classe que, às vezes, nos sobrecarrega, que, às vezes, nos traz um desgaste maior, mas nós precisamos estar ali de corpo, de alma, de mente, de tudo, para que realmente essa educação seja uma educação eficaz, seja uma educação que impacte, né, toda essa sociedade. Com isso, gente, nós desmanchamos esse castelo da desvalorização do profissional da educação. Então, nós precisamos retomar, né, o mais urgente possível, essa condição desses impactos da desvalorização profissional. Deixa eu passar aqui no nosso slide. Com isso, né, pessoal, o que vai acontecendo? Nós, enquanto educadores, como qualquer outra profissão, precisa acompanhar a condição da inovação na educação. Precisa acompanhar que nós não podemos mais usar aqueles diários amarelos de 30 anos atrás, né? Não podemos pensar que nós vamos com o lápis e o caderno e a borracha e que nós vamos dar uma aula maravilhosa. Por quê? Porque o acesso às condições tecnológicas, aos recursos metodológicos, a todos os princípios de inovação, os nossos alunos têm. Então, desde muito cedo, eles estão conectados, eles estão ligados na tomada, né? A nossa geração X, Y e Z, eles estão conectados com a inovação na educação. Então, nós não podemos pensar que nós vamos fazer uma aula simplesmente com um desenho para pintar, com algo que isso vai cativar o nosso aluno. Né? Então, nós precisamos fortalecer essa condição, né, dos recursos pedagógicos, atualizar sempre o nosso repertório metodológico, o nosso repertório de inovação com esses recursos para que nós possamos atingir o maior número de alunos possível. O outro fator importante é a questão da formação continuada. Né? Isso é algo que não pode ser dispensado na carreira do profissional da educação. A formação continuada, ela precisa ser algo que aconteça de forma espontânea, né? Porque a gente vai buscar realmente aquilo que a gente gosta de estudar, aquilo que a gente tem preferência por estudar, né? Às vezes as pessoas começaram lá estudando com um curso e vão trilhando um novo curso, trilhando um novo rumo com a sua profissão, porque não se agradou daquela formação que fez. Mas nem por isso precisa ser um profissional amargurado, um profissional que não gosta daquilo que faz. Ele pode ir trilhando outros caminhos e buscar a sua realização profissional, buscar através da formação continuada, da formação da preparação profissional para que ele se realize e se capacite sempre nessa condição de ser um sujeito cada vez melhor dentro da sua profissão. E a profissão é uma das profissões que mais exige essa questão da formação continuada. Então, nós precisamos, sim, reforçar esse papel da formação continuada, não só no momento que a rede onde a gente trabalha oferece, não só através de alguns estudos, mas sim buscar continuamente uma especialização, uma pós-graduação, enfim, outros estudos que possam ir qualificando ao longo do tempo a sua própria formação. E aí entra a questão da colaboração entre os educadores, né? Querendo ou não, existe uma competitividade na área da educação, né? Parece que eu não posso passar o meu saber para o colega do lado que eu vou ficar sem. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, parece que escondem, né? Ah, não, esse saber é meu e eu não vou compartilhar com ninguém.
Bem pelo contrário, né, gente? Quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós colaboramos com o saber do outro, mais eu me qualifico, mais eu tenho condições de ajudar o outro, mais eu tenho o sentido de pertencimento àquilo que eu estou fazendo. Então, a colaboração entre os educadores é fantástico quando nós aprendemos o caminho do trabalho em rede, do trabalho onde a gente pode fazer com que os educandos aprendam, né, uns com os outros. E esse trabalho é fantástico, né? E isso a gente pode desenvolver desde a educação infantil até os anos finais da formação, certo? No capítulo 2, então, nós temos a questão da ética na formação e atuação docente, né? E a importância da ética. Esse é um dos capítulos que eu sempre abordo e penso muito, né, nessa relação ética, né? O que é a ética, né? Quais são esses valores e essas normas que nós precisamos trabalhar, né? Nem sempre o nosso educando, nem sempre as pessoas que nós trabalhamos, eles vêm com essa formação de casa, eles vêm imbuídos desse valor ético, dessa moral, desses bons costumes. Muitas vezes é dentro da escola, é dentro da educação que se encontra isso. Tá? É dentro da educação que vai se passar alguns princípios para estar responsabilizando, então, esse aluno ao seu próprio desenvolvimento. E não é trapaceando o outro, não é enganando, não é sendo desleal, às vezes, consigo mesmo, né? E nesse ponto eu sempre digo, assim, que quando a gente faz algo que não é legal, por exemplo, um plágio, né? Ah, eu fiz um plágio de um trabalho e a professora não notou. Quem nós estamos enganando? A professora ou a mim mesmo, né? Eu estou enganando a mim mesmo, e aí começam os princípios, né, éticos, dos valores, da moral, dos bons costumes, né? Bem antigamente acontecia essa condição de que eram punidos, né? Quem faltava com a verdade, quem não assumia a sua própria verdade, tá? Josi, pode falar. E até uma reflexão sobre que tipo de profissional que eu quero ser, né? Será que é assim que eu vou conduzir depois, né? Na educação, nas minhas aulas? Vai ser dessa maneira que eu vou estar fazendo? É uma reflexão que todo mundo deve fazer, né? O tipo de pessoa e profissional que eu estou escolhendo ser, porque né, é uma escolha, né? Não é uma coisa forçada, não é uma opção, é uma escolha que tu faz nessa questão de ser ético, né? Perfeito. Ninguém tá impondo nada, né? São escolhas, né? São escolhas que a gente faz. E a mesma coisa são escolhas, né? De como a gente vai criar essa formação, de como que eu vou me tornar um sujeito, né? Ético, responsável por aquilo que eu quero, né? Então, tudo isso vem se formando e se constituindo esse sujeito na atuação docente desde a sua formação, desde o curso de graduação. Nós viemos resgatando toda essa questão ética, moral, de valores, de bons costumes, né? Para que quando o aluno acadêmico chegue na formação, na atuação pedagógica, ele consiga também reproduzir isso para os seus alunos, né? Ele consiga repassar isso tudo para os seus alunos, que também vão estar em transformação. Então, a educação é um ciclo vivo, né? É uma dinâmica, uma roda viva que está sempre mudando. Então, nós precisamos estar sempre pensando nesse sentido e nos responsabilizando por essa ação. Quando eu estou diante de uma turma, estou diante de um grupo de alunos, eu tenho que saber que eu sou responsável por aquele grupo de alunos, eu sou responsável por todas as influências positivas e negativas que eu posso trazer para aquela turma. Então, isso tudo, quando nós tomamos ciência desse nosso papel, a educação fica bem diferente, né? Porque ela começa a ter um sabor diferente, ela começa a me mostrar que eu não estou lutando sozinha, que eu estou lutando por todo aquele grupo que está ali comigo, certo?
E aí entra a questão da influência da filosofia na ética educacional, né? Aonde entra alguns pensadores, algumas que no texto original vocês vão ter tudo isso lá no capítulo 2, tá? Então, tem que ler lá para fazer as atividades, né? É muito importante que vocês possam ler na íntegra esse material. Esse aqui é só um resumido, tá? Então, continuando, né, a questão da ética e a deontologia, o que ela traz para nós, né? Que é frequente associada à deontologia, que se refere aos deveres e compromissos morais que os educandos têm com suas práticas, né? Então, nós somos responsáveis pela nossa prática. Se eu levo um trabalho e aquele trabalho não é coerente, não é condizente com a faixa etária daquela turma que eu estou trabalhando, eticamente, quem é responsável sou eu, não é a escola, não é a coordenação, não é ninguém, sou eu mesma, né? Nós assumimos a condição do compromisso moral do educador, né? Então, o docente, ele passa a ser um modelo de referência para todos os seus educandos e até mesmo para os seus familiares, né? Os familiares desses educandos. Por quê? Porque eles enxergam o reflexo, né, desses profissionais espelhando seus filhos, espelhando seus educandos. E aí a ética como base da relação educativa, né? Então, nós precisamos pensar que a ética vem, sim, como uma das bases da educação, principalmente na formação docente. E na formação ética da docência, nós temos três aspectos, né, que uma delas é a estruturação da formação ética, né, que entra na condição do docente ter essa formação incluído como uma reflexão sobre a responsabilidade e os desafios pessoais e éticos da sua carreira. Depois nós temos o equilíbrio entre a razão e a emoção, e aí nós entramos também na ponderação, né? O que é ético para você e o que é ético para mim, mas também um contraponto, né, de um bom senso para que isso realmente aconteça. E o autoconhecimento como ferramenta ética, né? Então, a gente passa a ter um filtro maior do que realmente é ético, do que realmente é certo, do que é correto, quais são os valores que eu quero passar. Já no capítulo 3, gente, nós temos a questão da identidade profissional e a prática reflexiva, a construção da identidade. E aí vem toda a condição da praxis, né, do fazer pedagógico, né, as experiências pessoais na formação. Então, eu não tiro aquela minha bagagem, né, daquele tempo que eu vivi sem estar, por exemplo, na faculdade, eu tiro aquela minha mochila e deixo em casa. Não, eu trago junto aquela minha mochila que eu vim construindo há vários anos com a minha cultura familiar, com a minha cultura escolar, com tudo isso, e vou agregando mais conhecimentos e vou colocando nessa minha mochila para levar na minha trajetória de vida. Então, essa identidade do professor, ele influencia as experiências pessoais, e a minha experiência pessoal compartilhada com a experiência pessoal do outro, ela se transforma, ela se torna uma nova experiência onde é compartilhado, onde ela vai agregando esses conhecimentos e vai se transformando. Lógico que algumas pessoas conseguem ir agregando só pelo fato de estarmos falando, outras pessoas precisam estar registrando, outras pessoas precisam estar fazendo ou experienciando esses conhecimentos. E aí entram a condição das múltiplas inteligências, né? E aí nós passamos para o processo contínuo do aprendizado, né? Que já falamos antes do processo de formação continuada, mas o processo contínuo de aprendizado, né? Eu não posso me achar, por exemplo, eu já estou com 26 anos de magistério, tá? Eu não posso achar que eu estou pronta. Já fiz tudo que era curso, já fiz tudo que era especialização, já fiz meu mestrado, eu estou pronta. Na educação não existe isso. Esse pronto não existe, né? Esse pronto não vai acontecer na educação.
né? Nós temos que pensar que dia após dia nós precisamos estar evoluindo, nós precisamos estar agregando esse aprendizado contínuo para que nós possamos manter firme esse pilar, né? Que é o pilar da aprendizagem, que é o pilar da construção do conhecimento. E aí vem o impacto da reflexão na prática, né? Então, a prática reflexiva, né, é uma ferramenta essencial. Nós precisamos refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos realizar uma análise crítica daquelas decisões que nós tomamos, de como que nós fizemos, o que que nós queremos, como que nós podemos realizar essa prática e assim por diante, tá? Então, é a partir dessa prática reflexiva na educação, né, nós temos a importância da reflexão crítica, o desenvolvimento profissional contínuo e o efeito nas relações com os alunos. Então, tudo isso vai agregando, né, essa minha mochila do conhecimento, esse meu conhecimento, apesar de eu carregar uma mochila que é só minha, eu vou compartilhando esses conhecimentos com o outro, com aquele outro que partilha todo dia essas experiências. Então, com isso, eu tenho que refletir sobre essa prática, eu tenho que saber se isso é condizente com aquela turma, eu preciso saber se essa dinâmica ela é responsiva ou não, como que eu vou interagir com eles. E com isso, então, nós passamos à integração da identidade e da prática, né? Com isso, nós precisamos ter a identidade de formação, né? E a metodologia de ensino que nós vamos utilizar. Qual a metodologia que cada um de nós vai utilizar? Todos precisamos usar a mesma metodologia? Não, né? Essa questão da identidade profissional do professor influencia diretamente as escolhas metodológicas, mas cada um, a partir dessa bagagem, a partir dessa construção do conhecimento, vai ter a sua própria identidade, vai ter as suas próprias metodologias, vai fazer as suas próprias escolhas, vai seguir o seu próprio rumo, né? O seu curso do Rio vai ser diferenciado. Com isso, então, nós temos a reflexão como ferramenta de crescimento, né? Então, refletir sobre a prática, executar a prática e refletir sobre essa prática é uma constância na formação docente. Constituindo, então, a comunidade da prática, né? Como que é essa reflexão entre os colegas, entre os educadores? Como é que nós enxergamos toda essa proposta? Como é que eu posso trocar com o meu colega e crescer com esse meu colega? Quais são os conteúdos que eu posso agregar nesse meu aprendizado? E assim por diante. No capítulo 4, então, nós vamos estar falando da formação docente e os desafios do século XXI, que não são poucos, né? Esses desafios da formação docente, então, dentre eles, né, primeiro, a transformação social, nós tivemos um avanço aí muito grande depois, entre a pandemia e pós-pandemia, né? Se nós formos olhar o que nós tínhamos de educação antes da pandemia, o que nós temos de educação hoje é completamente diferente, né? Por que mudou tanto? Por que a escola mudou tanto, a educação mudou tanto? Porque nós tivemos um processo onde todo mundo teve que parar, fazer uma imersão dentro das tecnologias e enxergar o mundo de uma outra forma que nós não estávamos acostumados. E nós não conseguimos voltar à nossa regra normal, nós não conseguimos voltar ao que nós éramos antes. Nós permanecemos nessa transição, nessa mutação, e não conseguimos voltar ao que era antes. E não vamos conseguir voltar do que era antes. Por quê? Porque nós temos uma interferência rápida, uma interferência muito forte das tecnologias, uma interferência muito forte da ciência, enfim, de todos os outros setores que influenciam a educação. E aí ocorreu, então, a transformação social. Tivemos um grande avanço tecnológico, né? A educação continuada ficou muito presente, que se o professor não se aprimora, o professor não tem essa formação continuada, não dá conta de tudo isso, ele vai ser um professor que vai ficar para trás, ele vai ser um docente que vai acabar
às margens, né? Porque ele não vai dar conta desse universo diferenciado que nós temos hoje na nossa educação. E a interatividade na aprendizagem. Então, hoje, o nosso aluno, ele pode estar aprendendo em qualquer lugar, ele pode estar aprendendo de qualquer forma, seja presencial ou online, seja aula síncrona ou assíncrona, e assim por diante. Quem tem que mudar o perfil metodológico somos nós, educadores. Nós é que temos que achar mecanismos para atingir os nossos alunos, nós é que temos que achar estratégias e recursos para atingir esses nossos alunos. Daí, pessoal, nós temos a questão da importância da ciência, e isso é uma das coisas que interferem muito, né? Que é o motor de transformação social. Então, a ciência veio, né, junto com a tecnologia, para trazer novas abordagens, para trazer uma educação para o século XXI diferente do que era aquela educação do século XX, e nós tivemos que correr atrás da máquina aí para dar conta de toda essa transformação. A colaboração entre os educadores, né, houve muito essa parceria entre os pares, para que a gente pudesse estudar junto, para que a gente pudesse melhorar a nossa qualificação, para que a gente pudesse fazer cursos, para que a gente... Então, isso fez com que os professores, em alguns momentos, se unissem muito. Fator esse que, às vezes, a nossa categoria não é, né? Nossa categoria, às vezes, peca muito por essa condição de não ser uma rede colaborativa. E aí, nós temos a questão da adaptação às novas realidades educacionais, né? E que não são poucas, né? Eu vou dizer para vocês que não são poucas e que a gente precisa estar disposto a inovar sempre, né? Propor uma flexibilidade, ter a menor rigidez cognitiva possível para que a gente possa atuar dentro do ensino. Então, entra a questão da flexibilidade do ensino, entra a condição de nós podermos trabalhar com muita qualidade dentro da educação inclusiva e da educação especial. Aqui está só a educação inclusiva, mas entra também a educação especial, entra a diversidade humana, né? O uso das tecnologias na educação também são fundamentais, e uma avaliação formativa. Então, deixando aquela condição de avaliar por avaliar ou avaliar por uma nota, mas sim avaliar por uma avaliação formativa. Bom, para que eu quero avaliar? Por que eu vou dar uma prova para o meu aluno? E quais são os meus objetivos com essa avaliação? O que realmente eu quero extrair desse meu aluno se eu estou aplicando uma avaliação? Se é simplesmente para dar uma nota, pega lá e vai lá e dá uma nota para o aluno e pronto, né? Não fica massacrando e fazendo com que o aluno... Agora, se eu tenho um propósito formativo, é diferente. Eu tenho um propósito de fazer com que aquele meu aluno reflita sobre a sua prática, entenda aquilo que ele não aprendeu e possa me dizer, professor, eu não compreendi isso, porque a grande dificuldade nossa, enquanto educandos, é de poder ser humilde e dizer, eu não aprendi, eu não entendi isso que foi explicado. Então, o nosso grande desafio é, enquanto educação, trabalhar com essa avaliação formativa, trabalhar com essa condição do momento diferente de avaliar, como avaliar e o que avaliar, certo? Depois, então, o futuro da formação docente, né? Nós temos, hoje, nós já temos um decréscimo muito grande na formação docente. A gente acredita que daqui mais uns 5 a 8 anos, nós teremos uma maior valorização do ser docente, em função da escassez da formação docente, né? Porque nós temos já recurso humano menor se formando na área da educação. Então, vai faltar, sim, educadores na educação, né? Vai faltar profissionais da área da educação. Então, é uma tendência emergente que daqui 5, 8 anos, a perspectiva é que a educação volte a crescer, tá? O desenvolvimento profissional contínuo, né? O impacto nas políticas públicas, isso, nas políticas públicas educacionais, isso é fundamental, né? Nós não podemos ficar alheios
dessa construção da política pública de direito, da política pública educacional. Por quê? Porque somos nós que fizemos a educação, somos nós que temos que opinar sobre essa educação. Então, quando saem os seminários, saem as conferências, saem as discussões, sai o CONAI, saem várias discussões sobre a educação, deveria ter uma massa de profissionais da educação participando, e hoje ainda a gente vê poucas pessoas procurando acesso a essas formações, né? E poucas pessoas acessando essas políticas públicas de direito, que é lá que é construído. Depois não adianta reclamar, mas essa política pública foi construída de gabinete, essa política pública foi construída por quem não tem a prática. Como é que não vão construir uma política pública quem não tem a prática, que quem deveria estar participando dessa construção da política pública não participa? Né? Então, nós temos que refletir também sobre essa condição do impacto das políticas públicas dentro da nossa atuação e dentro da nossa formação. E aí a questão da colaboração internacional, né, que muitas vezes vem os parâmetros, né, vem as perspectivas das práticas, né, inovadoras que vêm de outros países, que vêm de outros lugares, que podem ser referências, sim, na nossa formação. Tá? Então, isso tudo, pessoal, é para que nós possamos refletir, né, sobre os 6 capítulos que nós estudamos no decorrer da disciplina, né? Vocês devem ter visto, a nossa disciplina tem lá os 6 capítulos, e aí nós temos também as avaliações que vão acontecendo e que vocês precisam desenvolver, né? Todas elas com prazo já marcado, então é importante que vocês respeitem, né, essa condição, né, de início, meio e fim da disciplina. Por quê? Porque cada semana acontece um encontro, cada semana acontece uma atividade. Então, só para mostrar aqui para vocês, o nosso roteiro de aprendizagem, ele é organizado, né, para que a gente consiga estruturar toda essa disciplina e refletir sobre tudo isso. E vocês têm à disposição, então, todo esse propósito, né? No primeiro bloco, na primeira sessão ali, vocês têm toda a apresentação da disciplina, depois o nosso encontro com o professor, já tem o material, a primeira semana de estudos ali, aonde vocês vão ver, né, a questão do capítulo da disciplina, e sempre tem materiais para além, para que vocês possam ir buscar mais referências, chamar mais atenção de alguns outros aspectos. Então, tem o Ampli, tem o Fica a Dica, tem algumas informações importantes e assim por diante, né? Na segunda semana também vem com a mesma estrutura, né? Depois já vem a primeira atividade ali, avaliativa, aonde vocês vão estar realizando, né? Então, até o dia 25/11, né? Tem essas atividades avaliativas. Só um minutinho, pessoal. Então, vem essa primeira atividade avaliativa. Na terceira semana, então, tem a primeira objetiva 1, tá? Com 10 questões sobre o contexto todo até o terceiro capítulo, tá? Na quarta semana, nós temos mais a estrutura do bloco da sessão da quarta semana, com toda a interação, com os temas que vocês precisam estudar. Na quinta semana, também a mesma estrutura, né, com o capítulo, com algumas discussões, com Fica a Dica, né, para que vocês possam se organizar. Daí já vem em seguida a segunda atividade prática, para vocês desenvolverem. Na sexta semana, então, vem a segunda objetiva 2. E aí nós vamos indo já para o rumo da finalização da disciplina, né, com a sexta semana.
Nisso, então, vocês têm a avaliação da AS a semestral, né? Para que vocês possam realizar. Quando chegar a época para agendamento dessas provas, né, da avaliação semestral, nós vamos avisar para que vocês possam agendar na plataforma e a gente vai dar os comandos como vai acontecer. E, na sequência, também a avaliação final da disciplina, tá? Então, em resumo, a nossa disciplina, ela se organiza dessa forma. Então, a gente quer deixar uns minutinhos para que vocês possam questionar, possam perguntar, né? A prof. Josiane, se quer comentar alguma coisa. A aluna Simone perguntou aqui no chat, o concurso público, situação ameaçada no século XXI. A professora poderia falar um pouquinho sobre o concurso público. Ainda no século XXI, né, gente, nós temos algumas questões que são fragilizadas, né? O que acontece? Todos aqueles princípios que não têm uma sustentação legal pode acontecer e não ocorrer mais, né? Por quê? Porque é muito mais fácil o sistema terceirizar o serviço do que ter no quadro um concursado. É mais barato para as redes públicas, principalmente, né, tanto Estado como município, ter um terceirizado do que ter um concursado. Então, o que acontece? Muitas vezes acaba sucateando, né, o mercado de trabalho por causa dessas escolhas. Então, o que acontece? Eles fazem um horror de convocação no decorrer do ano, não chamam as pessoas da banca, e isso acaba precarizando a educação, tá? Então, isso é um ponto nefrálgico, né, no século XXI, tanto da rede pública estadual quanto da rede pública municipal. E a Simone também coloca que poderia falar um pouquinho sobre o que seria realmente, na prática, registrar e vivenciar determina a escolha para a formação. Não compreendi, Simone. Quer me explicar melhor? Claro a tua pergunta, Simone. Ela botou, e também, se não for tomar muito tempo, a senhora poderia falar sobre o que seria realmente, na prática, registrar e vivenciar determina a escolha... Determinada escolha para a formação. É isso? É. Tá. Só esperar ela. O encontro fica gravado, né? Então, assim, ó, pessoal, a Simone perguntou ali, né, como registrar e vivenciar determinada escolha para a formação, né? Eu acho fundamental, né, quando a gente começa a produzir algo, que a gente possa registrar, que a gente possa materializar as nossas formações, as nossas produções. Quando nós estamos produzindo, nós estamos criando evidências, nós estamos criando a materialização daquela nossa prática. Isso tudo pode ser publicado, isso tudo pode ser disseminado, isso tudo pode ser produzido em forma de livro, em forma de artigo, em forma de banner, em forma de pôster, e assim por diante, né? Está lá no capítulo de identidade profissional e prática reflexiva. É bem isso que eu tinha pensado. É essa questão do registro, né? Quando tu estás fazendo o registro, tu também está evidenciando, tu estás divulgando, tu estás publicizando aquilo que tu está realizando. Então, tu traz a tua formação, mas tu também passa para o outro uma informação. Então, é essa condição de poder registrar a vivência, né? Registrar tudo aquilo que tu vai fazendo. Lógico, né, gente, que às vezes é meio que desumano essa condição, porque às vezes a gente trabalha manhã, tarde, noite, e às vezes final de semana tem que fazer as coisas, é prova, é filho, é casa, né? A nossa jornada não é muito simples. Mas é importante que a gente possa estar fazendo, né, sempre que possível, a participação em simpósios, em seminários, em workshops, enfim, para que isso seja divulgado. E no momento que a gente faz essa divulgação, não é só para os outros, mas é para nós mesmos, né? Porque nós vamos materializando essa nossa prática.
certo? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida estrutural da organização da trilha de aprendizagem? Algo que vocês queiram perguntar? Queiram compartilhar a vivência de vocês, alguém aí já Isso, trabalha, tá. né, em escola. Não, pessoal. Josi, tem mais alguma contribuição, alguma coisa? Não, eu acho que então ficou bem claro, né, É. sobre a nossa identidade, né, profissional. A Larissa botou tudo muito bem explicado, obrigada. E a gente fica à disposição, né, Elisandra? Qualquer dúvida Isso. que vocês tenham lá no fórum ou na caixa de entrada, não fiquem nunca com dúvida, pergunte, né? Qualquer coisa que vocês queiram trazer também para a gente como contribuição, como uma reflexão, a gente está sempre à disposição. Sempre, ou nós, enquanto professoras, vamos estar lá, ou a tutora vai estar lá respondendo, sempre vai ter alguém de nós respondendo. Então, mandem as dúvidas, questionem, tá? A gente está sempre à disposição. Mesmo à distância, a gente quer estar pertinho de vocês, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Depois a gente disponibiliza o link, né, da gravação para que vocês possam olhar de novo. Os 2 arquivos que a gente deixou lá no encontro de hoje, também deem uma olhada, leiam atentamente os capítulos, acessem o Ampli, o Fica a Dica, tudo ali tem recursos para que vocês possam acessar e ampliar os conhecimentos de vocês, certo? Certo? Vou para a gravação aqui, então. Isso. Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.